Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar. Desejando que todos estejam bem, que possamos aproveitar os ensinamentos que falaremos na noite de hoje. Informando que essa reunião, esse Evangelho está sendo gravado e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão, onde estão todos os evangelhos que já apresentamos até hoje. Conforme esse folheto que vocês podem ver aí na tela, onde determina todos os componentes que fazem parte da cesta básica que nós distribuímos mensalmente. E está tudo detalhado, inclusive no site do Lar do Amor Cristão, está detalhado e também está descrito todas as formas que podem ser usadas para colaborar com essa cesta básica. E hoje nós estamos num período especial, porque nós já estamos chegando no final do mês, estão faltando apenas um item para completarmos a cesta básica. Seriam 40 sacos de arroz, aqueles pacotes de arroz, e 5 quilos. Então, tendo concluído esses 40 sacos, nós já podemos concluir e fechar a cesta para distribuir até o final dessa semana que vem, né? E quem desejar pode colocar na água para ser fluidificada durante esse evangelho. Os pedidos de vibrações, os cursos, os grupos de estudo, estão todos detalhados e descritos ali no site do Lar do Amor Cristão, que pode ser acessado e fazendo ali a sua solicitação. Esses eram os recados, agradecemos a atenção. E hoje o tema, nós estamos continuando o estudo das epístolas de Paulo. E hoje falaremos sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, e cujo título é A Ciência Incha, mas o Amor Edifica. Quem vai fazer a apresentação para nós, a nossa querida Sônia Lopes, e depois a Alex fará as vibrações para nós. E agora, para começarmos a nos harmonizar com o Evangelho, convidamos aqui a nossa querida Rosana Conte para fazer uma leitura para nós. Boa noite, Rosana, por favor. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. A mensagem que eu vou ler hoje é do livro Caridade, psicografado por Chico Xavier e vários espíritos. Nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes, as rosas da alegria incompleta produzem os espinhos da dor, mas nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. Inegavelmente, a fé improvisa renovadores, a instrução ergue doutores, a técnica forma especialistas e a própria educação responsável em seus fundamentos aprimora as pessoas para as manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem, que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. A investigação e a cultura erguerão universidades e academias, onde o pensamento se entronize vitorioso. Entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para fazer a vida melhor. Cristãos abnegados da nova era, univos sob o estandarte da divina virtude. Não convertais o tesouro do céu em motivo para indagações ociosas, quando, ao redor de vossos passos, se agita a multidão atormentada. Multiplicai o pão da crença e do reconforto. À frente do povo aflito,
porque o Senhor renovará em vós o dom de ajudar. Sempre que vosso esforço trouxer do alto o sinal da caridade verdadeira. Estudar, meditar, praticar o bem e ensinar a verdade são formas pelas quais a nova revelação nos enriquece. Fora de Deus não há vida, e fora da caridade, que é o divino amor, não há regeneração. Que assim seja. Obrigado, viu, Rosana, por participar aqui conosco. Então, agora convido a todos, nos tranquilizarmos, deixando de lado um pouquinho nossas atividades do dia a dia, nossas preocupações, e assim, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele por todos os ensinamentos que nos deixou. E junto com o Mestre Jesus, faremos a prece que Ele nos deixou, iniciando o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Também assim, então, convidamos a nossa querida Sônia Lopes para fazer a apresentação do Evangelho do Estudo da Noite. Boa noite, Sônia. Muito obrigado. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Então, vamos lá para mais um estudo das epístolas de Paulo. A que estudaremos hoje foi enviada para os coríntios. Coríntios eram os naturais da cidade de Corinto. Corinto ficava na Grécia Antiga. Era uma cidade importante, próspera e rica. Atraía pessoas de todo o Império Romano, de diferentes origens, religiões e culturas. Paulo ficou lá por quase 2 anos, onde pregou o Evangelho e estabeleceu uma comunidade cristã. Depois, ele enviou cartas aos coríntios para harmonizar, para tratar dos conflitos internos que estavam acontecendo. O principal desafio enfrentado pela comunidade era o uso do conhecimento de forma orgulhosa, arrogante, sem amor e sem respeito por aqueles que sabiam menos. Alguns usavam o saber, o conhecimento, para se exibir e humilhar, em vez de usá-lo para servir os outros. E é por esta razão que Paulo enviou esse alerta aos coríntios. A ciência incha, mas o amor edifica. Esse versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre esse assunto, que é tão pertinente no nosso dia a dia. É importante não nos deixarmos levar pela arrogância do conhecimento, do saber. Lembrando que o amor verdadeiro é o alicerce da vida espiritual. Será que pelos meus diplomas, meus títulos, eu serei melhor recebida na espiritualidade? Nós, com a nossa moral elevada, praticando bem, elevando sentimentos mais nobres, nós seremos os primeiros a sermos vistos.
Lógico que a palavra incha e envaidece, e nos convida a refletir sobre o valor do amor acima do saber. Quando o saber apenas serve para inflar o nosso ego e mostrar superioridade, nós estamos esquecendo dos valores morais, que são os mais importantes para a nossa evolução espiritual. Desde que nós iniciamos o estudo das epístolas de Paulo, muito nós já falamos sobre a biografia dele. Mas acho que ainda não citamos que ele era artesão. Ele tinha um ofício que aprendeu com o pai, como fabricante de tendas e de objetos em couro. E foi assim que ele se manteve depois da sua conversão. Antes da sua conversão, Paulo deixou-se dominar pelo orgulho exacerbado, usava seu conhecimento, sua cultura, seu cargo, para justificar seu comportamento arrogante, humilhando e desrespeitando aqueles com quem ele tratava. Quando na estrada de Damasco, Paulo foi tocado pelo amor e pela luz de Jesus. Ele reconheceu que era dominado pela intolerância, que pelo orgulho se gabava do seu poder, sacrificando vidas de pessoas que divergiam de sua fé religiosa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos a mensagem do Espírito de Verdade, que diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. A ciência sem amor pode se tornar orgulho, frieza, desprezo, dominação. E também necessitamos do amor e da ciência, porque o amor sem o conhecimento pode se tornar ingênuo e cego, vulnerável. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz que para alçar voo necessitamos de duas asas, o saber e o amor. Ave com uma asa só não voa, não sai nem do chão. Então, as aves têm que ter as asas em equilíbrio para poderem levantar voo. Então, necessitamos do desenvolvimento intelectual e moral. Um agricultor que aprendeu a cuidar da lavoura, da terra, desde que era pequeno e aprendeu com seus antepassados, ele sabe muito bem lidar com o campo. Ele conhece até quando vai chover, que dia, que horas é, olhando o céu. Ele conhece a terra, ele conhece muita coisa. Ele aprendeu desde pequeno ali e foram passando para eles esses ensinamentos da terra. Mas ele não dispensa o conhecimento do agrônomo. O conhecimento do agrônomo para melhorar a plantação com sementes mais resistentes, para aumentar a colheita, a produção e combater a praga. Ele necessita, sim, do agrônomo, mas o agrônomo também necessita dos conhecimentos dele. Ele que lida o dia a dia com a terra. Então, o agrônomo também capta as experiências dele. Então, um tem a prática e outro tem a técnica. Então, nós vemos que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o valor de todos os tipos de saber, de conhecimento. Vamos nos aproximar daqueles que sabem mais para aprender e daqueles que sabem menos para nós ensinarmos, mas sempre com humildade e com respeito. Nem orgulho e nem despeita. Nenhum saber é superior ao outro. Todos têm o seu valor. Jesus nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é importante cultivar os dois aspectos da personalidade, equilibrando razão e sentimento.
Agora, quem se ilude e se envaidece, achando-se superior pelo conhecimento, cultura, instrução que possui, e deixa o orgulho e a vaidade tomar conta, trata os outros com desdém. E aí, nós vamos o quê? Atrofiando nossos sentimentos. Aí nós ficamos com uma cabeça, um intelecto assim maravilhoso, cabeção. E um coração pequenininho, atrofiado, porque os nossos sentimentos também têm que se desenvolver, sentimentos mais nobres. É uma estrada de duas mãos, não é? Então, e quando a pessoa usa essa maneira de ser, vai se dar conta que vai ficar sozinho, porque as pessoas vão se afastando, não é? Paulo, com essa mensagem, que nós estamos estudando, ele não quis desprezar o esforço humano na busca do conhecimento, mas que maravilha nos instruirmos sem superioridade, procurando sermos úteis e auxiliar com aquilo que sabemos. O pouco com Deus é muito. Quantas pessoas analfabetas que ensinam valores morais, que não se aprende nas faculdades, nas universidades. Essas pessoas, às vezes, não sabem ler nem escrever, mas criam filhos de caráter firme, honrados, sem saberem ler nem escrever. Mas eles têm o quê? Força moral, eles têm religiosidade, eles têm amor ao próximo. Muitas pessoas de pouca instrução são geradoras de atos de caridade incríveis. São pessoas amorosas, que confortam com palavras simples, mas repletas de amorosidade, que auxiliam com pouco de recursos que possuem e sempre têm algo a ensinar. É o aprendizado da vida pelas experiências passadas. É importante não perder as oportunidades de estudar e aprender sempre, mas com humildade colocar o conhecimento a serviço do bem. Não usar o saber como pedestal, mas como ponte para servir. O que seria de nós sem o desenvolvimento da ciência? Como teríamos progresso sem o esforço para descobertas em benefício da humanidade? Em todas as atividades humanas, hoje sentimos as mudanças através das descobertas científicas fantásticas, que melhoram a qualidade de vida. A maravilhosa ciência da medicina, as descobertas para diminuir a dor, o sofrimento causados pelas doenças, sem contar com a evolução da ciência da tecnologia, que facilita tantas áreas científicas, facilita a aproximação dos povos, das pessoas. Que maravilha o celularzinho, que hoje a gente anda com ele, né? Que a gente consegue conversar toda hora com quem a gente quiser, passar as mensagens. Estamos aqui, neste momento, graças a essa tecnologia e à boa vontade de muitas pessoas que colocam no ar o nosso link, não é? Então, graças ao esforço de pessoas perseverantes e dedicadas, chegam as descobertas que podem trazer evolução e melhor qualidade de vida para a população. Porém, reencarnamos também para desenvolvermos os nossos sentimentos, para evoluirmos moralmente e espiritualmente. A Terra é uma escola. Todos nós, em qualquer atividade, aqui estamos para nos transformar interiormente, cultivando melhores sentimentos e reconhecendo que necessitamos uns dos outros. Jesus, quando ele começou a sua missão planetária, ele agregou 12 discípulos, homens simples, na maioria eram pescadores, que foram junto a ele para ajudá-lo. Depois, ele convocou outras pessoas, convidou outras para a expansão de seus ensinos. Paulo foi um deles e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus.
Veja, ninguém, Jesus, com toda a sua luz, a sua evolução, ele convocou pessoas para ajudá-lo. Nós também temos que ter a humildade de aprender e passar para frente qualquer coisa que nós soubermos, né? Somos todos nós espíritos em evolução, enfrentando provas e expiações, mas também recebendo oportunidades constantes de renovação. E o saber é uma das ferramentas mais importantes da evolução. Porém, sem amor, nós somos ferramentas enferrujadas, sem utilidade. Deus nos criou seres gregários, ou seja, necessitamos de ajuda uns dos outros e que sozinhos pouco realizaremos. O mundo está carente de amparo moral para alçar voo. Chegamos às grandes descobertas científicas, mas ainda não descobrimos a paz duradoura entre toda a humanidade. O que nos falta? Paulo também nos disse, se não tivermos amor, nada seremos. Quando em nosso coração habita o amor, sentimos a alegria de viver, a gratidão, ampliamos a visão, recebendo o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Que assim seja, que possamos reconhecer as nossas limitações, aprendendo cada vez mais e podendo auxiliar aqueles que ainda não conseguem ter o mesmo entendimento. E que Deus nos abençoe. E é assim agora que vamos elevar os nossos pensamentos e com a ajuda da espiritualidade, de Jesus nosso Mestre, de Deus nosso Pai, vamos para as nossas vibrações. Vibremos por toda a humanidade e que a lei divina e a justiça governe os pensamentos e atitudes de todos que possuem autoridade para manter a paz e a harmonia entre todos os povos. Vibremos por equilíbrio, sustentação, força moral para o entendimento entre todos. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, pelos aflitos, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Mestre Jesus. Vibremos para que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus, aumentando o nosso conhecimento e aprimorando nossos propósitos no bem. Vibremos por nossa família e por todos aqueles que conosco convivem, de longe ou de perto. Vibremos pelo lar do amor cristão, agradecendo pelas oportunidades de aprendizado e de trabalho. Senhor, nos ampare para que possamos ser instrumento do seu amor, que possamos estarmos sempre prontos para o trabalho no bem. Que Jesus nos abençoe, assim seja. Arlete. Vamos continuar nessas vibrações amorosas. Vamos continuar com o nosso pensamento firme em Jesus. E agora nós pedimos aos nossos mentores, aos mentores do Lar do Amor Cristão, que adentrem os nossos lares, trazendo a paz, a harmonia, retirando todas as formas de pensamentos, as negatividades, energizando todas as paredes da nossa casa. Vamos mentalizar os nossos quartos com uma luz. Esta luz vai penetrando em toda a parede, vai energizando o nosso travesseiro, para que nós possamos, ao deitar, termos pensamentos sadios, retirando a nossa negatividade.
Vamos agora para a nossa cozinha, onde nós preparamos os nossos alimentos. Vamos impregnando-os com fluidos benéficos, salutares, que eles façam bem não somente para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. A água que está nesta cozinha também seja fluidificada, para que ela possa ser o condutor de paz, harmonia, saúde para todos os nossos alimentos, para todos os nossos familiares. E agora nós pedimos aos nossos mentores que visitem os nossos vizinhos, levando a cada um aquilo que eles têm mais necessidade. O emprego, a harmonia, a esperança, aquilo que eles estão necessitando neste momento, que se houver, por acaso, algum irmãozinho que precisa ser encaminhado, que seja encaminhado nesta noite através desses amigos espirituais. E agora vamos receber os nossos familiares. Vamos recebendo esses familiares com um abraço fraterno, impregnado de compaixão, de amor, de alegria, que eles possam sentir aquilo que eles tanto buscam. Vamos colocando-os num grande círculo. Este círculo está impregnado com uma luz que vai unindo os nossos corações, retirando as inimizades, as angústias, as incertezas, vai dissipando tudo isto. Vamos impregnar esta luz com amor, com fraternidade, sobretudo com união. E assim, nós vamos agora nos sentando confortavelmente, e esta mesma luz penetra no alto da nossa cabeça, iluminando todos os nossos hemisférios cerebrais, os neurônios, as células, e ela se expande, vai descendo lentamente através do nosso sistema nervoso central, descendo através da nossa coluna, energizando todas as nossas células, descendo até a ponta dos nossos pés. E agora ela volta para o alto da nossa cabeça. Esta mesma luz vai descendo lentamente pela nossa face, pelo todo o nosso aparelho fonador, pelo nosso aparelho respiratório, pulmões, os brônquios, descendo lentamente para o nosso cardíaco, todo o nosso sistema circulatório, e vai descendo para o nosso sistema digestório. Todos os órgãos do nosso sistema digestório harmonizando,
retirando células sadias, substituindo-as por células, retirando células adoentadas e substituindo-as por células sadias. Vamos descendo para o nosso sistema urinário, os rins. Agora o nosso intestino. Todo o nosso sistema excretor. E o nosso sistema reprodutor. Pedimos a Ti, Jesus, que fluidifique esta água que está ao nosso lado, para que ao ingeri-la, tragamos para dentro de nós a harmonia, a esperança e a fé. E assim, Jesus, agradecemos por mais uma vez trabalharmos nesta Tua seara bendita. Esteja sempre conosco, trazendo a Tua bandeira do amor e da paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Rosana, por trazerem o amor e a união no nosso Evangelho. Muito, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Até quarta-feira.